Olá, notícia do momento, edição nacional com vocês. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Vamos lá diretamente das nossas notícias. Hoje edição, esse é o nosso vídeo nacional, temos internacional também que já saiu. E os vídeos de hoje, música, oração, né? O alerta em Cuba, a gente colocou no café da manhã. Os vídeos de hoje também, Despertos da Era de Aquário, nosso vídeo, né? E Portugal, Lisboa chegando aí, nossa participação em Portugal, dia 31. Aproveite. O Plano da Aliança amanhã, um grande vídeo com Paulo Cassiano. Vai ser muito boa a live com Paulo Cassiano. E vamos lá diretamente a notícias nacionais. Nossa, um momento aqui. Aviões Nimitz fazem escala em Salvador e Fortaleza. Aviões americanos, né, estão chegando aqui sobre Costina fazendo escalas aqui para as operações militares que estão acontecendo. Aviões Nimitz, né, que são do porta-aviões Nimitz, né, que eles estão fazendo escalas aí nos porta-aviões. E também o submarino nuclear brasileiro ganha impulso com produção nacional de hexafluoreto de urânio, ou seja, eles estão com o submarino deles está caindo do papel, né? Nós vamos ter um submarino nuclear também do Brasil. Então, o que significam as manobras da Marinha com o porta-aviões americano e do Exército Brasileiro? Significa, temos o submarino Humaitá, que é o nosso submarino, e outros mais ali fazendo manobras com os Estados Unidos. O que seria, o que aconteceria? Um navio gigante também vindo da China para o Brasil atraca no porto de Paranaguá para carregamento de 14 mil toneladas de celulose e reforça avanço das exportações nos portos do Paraná para melhorias do aprofundamento do canal para receber dragagens com navios maiores, né? Então esse avião da Marinha dos Estados Unidos faz esse pouso em Natal após uma situação de emergência, que ele não foi uma situação de emergência que aconteceu, ele teve de pousar ali em Natal para ver os problemas da aeronave, né? Felizmente deu tudo certo. Bom, vamos falar sobre essa situação que o Trump vai invadir o Brasil. Será que vai acontecer mesmo coisas como a gente está vendo aí dessas notícias que ele iria entrar no Brasil e tal, né? Como seria isso? Então, a resposta é sim e não, né? Ele já está aqui no Brasil com seus porta-aviões fazendo o que tem que fazer, ele já está fazendo operações secretas e o resto a gente vai ver os desdobramentos que irão acontecer para os próximos tempos aí. Sim, essa resposta é positiva. Mas não é para invadir o Brasil, sim para tirar as gangues do pó, né? Porque o Exército vai inclusive trabalhar em parceria com os Estados Unidos. Bom, vamos falar novamente do caso Master, né? A BRB enfrenta obstáculos para empréstimo e tem dias decisivos na busca pela salvação. Então, a governadora do Distrito Federal tenta um empréstimo no Fundo Garantidor de Crédito, mas eles têm notas insuficientes para assumir um compromisso desse valor. Então, o caso Master, a delação do Paulo Henrique, que é o ex-presidente do BRB, ex-chefe do BRB, avança e parece que o Paulo Henrique vai falar agora como um novo delator, que ele vai delatar todo mundo e inclusive vai fazer com que o Mora possa cair antes mesmo que o Vorcaro delate, porque a delação do Vorcaro ela não foi homologada porque ele não quer contar as coisas de verdade, ele não quer abrir o bico, ele não quer contar o nome de cada um, ele não quer fazer isso aí, né? Ele sabe que se ele abrir o bico, ele é uma pessoa que vai ser abatida, né? Então o BRB agora tem o Paulo Henrique que vai abrir o bico e esse delator pode fazer que o Mora caia também, porque ele vai delatar todo mundo, tá? Então essa é a notícia de hoje. Bom, tem mais essa que a empresa do Vorcaro fechou 303 milhões de contratos com o governo L, a empresa que fabricava insulina, né? O Neymar ali aparecendo. O Vorcaro fechou 303 milhões com contratos com o governo L, o que não é nada transparente, né? PF aponta o uso de hackers de milicianos em estrutura ligada a Vorcaro, investigando o Banco Master. E o Vorcaro também foi transferido para a cela comum após 2 meses detido na PF. Agora ele está na cela comum. PF anuncia medidas extraordinárias sobre Vorcaro, né? Medidas extraordinárias, ou seja, a STF converte a detenção de Vorcaro em preventiva para a prisão já verdadeira. O primo do dono do banco também é investigado, o Felipe, né? Então a decisão acompanha a manutenção da detenção também de um hacker que foi deportado de Dubai
no domingo, e apuração de vazamentos na PF. Ele atuou como conselheiro de Vorcaro em encontro no Planalto, a gente falou isso ontem, né? E agora o André Mendonça converte a prisão temporária do primo de Vorcaro em preventiva, né? Ou seja, ele vai ficar mais tempo detido, né? Então a gente vê que está se aprofundando as investigações em cima dele. O crise do Banco Master é um código de ética, esvaziam o Gilmar Palusa, né? Que era um evento em Lisboa, liderado pelo Gilmar. O número de autoridades confirmadas foi muito baixo, né? Então, esvaziando o Gilmar Palusa. E o recado de Hugo Mota contra a CPI do Master. Então, o Hugo Mota também está em maus lençóis ali, porque está todo mundo fazendo pressão em cima dele. Aqui, Flávio Bolso, vamos falar um pouquinho, né? Diz assim que Flávio Bolso assina pedido de CPMI do Banco Master, desviando, né? Ele quer que haja essa CPMI aí, então estão coletando assinaturas, em breve vai ter essa assinatura do Banco Master em cima dele. IPF transfere Daniel Vorcaro para a cela comum e restringe visitas de advogados. E diz Viana que a coisa está andando assim desfavoravelmente para o Vorcaro, porque ele não quis fazer a delação, né? Não está entregando as pessoas e não vai ganhar uma pena branda. E é mais ou menos isso que vai acontecer. Renan denuncia Mota por emenda para o Master. Ele sanciona a emenda depois de receber o Vorcaro. Quem fala isso é Alexandre Garcia. E eu quero fazer uma notícia assim, meia séria, muito grave também, disso que eu vou falar agora. Os bancos, o governo e o ST se unem e implantam uma vigilância financeira permanente. O que é isso? Tem um grave deslize, né, que estamos vendo agora, que os bancos eles se uniram até o governo para restringir a liberdade financeira do brasileiro, do cidadão, né? Então quem recebe do investigado não investiga ninguém. Como eles estão recebendo dos investigados, o governo ele vai querer ferrar o povo mesmo, né, totalmente, né? Os próprios jornais que recebiam dinheiro do Estado agora não estão recebendo mais e tal, né? Então o que a gente está vendo é uma corrupção exposta, o vazamento de dinheiro e a verdade aparecendo em todos os lugares. E são escândalos e mais escândalos que tentam ser ocultados, abafados pela grande mídia, que ganha dinheiro muito com isso, né? Então, a corrupção está sendo exposta, a verdade jornalística ela não é mais verdade, ela é uma verdade paga, e a mídia brasileira está sob o controle desses malignos reptilianos aí que acabam sugando o dinheiro público, né? Eles só falam o que convém e são comprados pelo poder. Então quem manda é quem paga. Tipo, se eu chegar lá na mídia, você tem que falar isso, eles vão falar, né, só o que eu pagar, né? Então, esses recursos de malas e malas de dinheiro do Banco Master, né? Malas e malas estão sendo denunciados aí visivelmente para todo mundo ver. E a transferência de dinheiro que era do governo brasileiro está indo para empresas de comunicações, ou seja, eles estão comprando o jornalismo brasileiro. Então, o jornalismo brasileiro está sendo abafado, está sendo sufocado. Eles só falam se pagar, né? Só falam se pagar. Nós só vamos falar bem do capitão ou só falar bem de tal político se pagar, né? Então, a gente vê aqui o portal Metrópolis também, diz que ganhou 27 milhões em transferência de dinheiro. O Banco Master financiava tudo isso, então tudo isso era feito com dinheiro público e que agora, né, está vindo à tona. Então temos aqui o Estado de São Paulo também, que ganhou muito dinheiro do governo, agora não sei se está ganhando mais, acredito que continue, não sei, né? As revistas famosas, Isto É e tal, a revista Isto É, aqui fala, né, que ganhavam fortunas de dinheiro, de verba pública, de propina para manter o discurso, veja só, né? Então é o dinheiro do Banco Master que garantiu o silêncio da censura. Então não é jornalismo, como a gente chama, é censura, né? Não é jornalismo, e a verdade termina ali mesmo, né? E eles assim,
as grandes esquemas de corrupção estão sendo investigados, mas se investiga e fica por isso mesmo, né? Investiga do jeito que eles querem, né? Então a mídia e o poder é o grande acordo. O dinheiro compra a mídia e a mídia compra o povo. É assim que funciona, tá? Pagamentos por cobertura, e aí que a gente vê toda essa corrupção. Mas mais uma coisa que eu quero deixar nesses charges aqui, que são muito bem feitos também, é extremamente grave que os bancos estão agora a dizer, tem uma nova lei que diz que se a pessoa está devendo alguma coisa, o governo tem poder de ir lá diretamente na sua conta e tirar o dinheiro do seu salário, né, que você paga suas contas, sua alimentação, o seu aluguel, né, e a pessoa vai ficar totalmente sem recurso. Isso é uma coisa que deveria ser proibida e não deveria ser feita, né? Eles vão botar a mão diretamente no nosso bolso. Então, a gente sabe que o governo está enfraquecendo, está caindo, mas são as medidas de desespero que eles estão fazendo para tentar manter ainda um pouco de poder. Então isso é extremamente grave, tem que ser denunciado. Eu quero denunciar isso, que é uma coisa gravíssima que nós estamos vendo, em que o governo pretende botar a mão nos nossos valores pessoais devido a essa prepotência deles se a pessoa tem alguma dívida em haver ou uma causa trabalhista, alguma coisa, eles vão lá e tiram o dinheiro da pessoa, independente de ter advogado ou de ter recurso, né? É uma coisa que não pode ser aprovada no Congresso de forma nenhuma. Eles dizem que já estão fazendo isso, mas acredito que não vai muito longe, tá? Vamos continuar agora sobre mais notícias nacionais, né? Ministro Nunes Marques vê excessos e tende a reformar a condenação do Jair. Então é possível que ele libere mesmo para que se tornar ele elegível, como já falei, e ele voltaria a ser concorrendo e voltaria a estar livre, né? Oposição começa a coletar assinaturas para anistia dos condenados do 8/1. Da repórter O Globo. Dark Horse, petistas acionam TSE para impedir a estreia de filme sobre Jair até as eleições, né? Então é um documentário, eu vou te contar, né? É muito sério isso aí. Então eles querem impedir porque agora para o L dançar na Sapucaí, isso pode, né? Bom, jornalista fala de tudo que sofreu a mando do Alexandre. E aqui falam também de mais escândalo, que o L é alvo de protestos de vítimas das fraudes do INSS. Pois é, L cita possível interesse de Trump e defende a exploração da margem equatorial pela Petrobras. É mais exploração de terras e outras coisas também, não vou falar muito sobre isso. E aqui esse vídeo que viralizou, um cara que era da esquerda falando muito mal do L, né? E a oposição explora desgaste de L em segurança e governo e exalta combate a crimes do andar de cima, né? Então, a Datafolha aponta que o L vai muito mal, eles têm um conceito muito baixo, não tem, e também falam muito do fim da escala 6x1. A oposição reúne mais de 100 assinaturas em emenda que prevê transição de 10 anos de compensação para empregadores. O partido oficializa o ministro Joaquim Barbosa como pré-candidato a deputado, né? E Benedito Gonçalves enfrenta resistência no Senado e pode não conseguir avançar também. Também o Jorge Messias, ele não tem mais chance de ser readmitido pelo Senado, então acabou a chance do Jorge Messias. O senador que não fala com o Alcolumbre desde a derrota do Jorge Messias. Está uma briga tremenda ali, né, no Senado. E Datafolha, 70% dos brasileiros consideram relação entre governo Lula e Congresso muito ruim, né? Investigação contra o banco de Edir Macedo aponta manobra para ocultar rombo bilionário, o banco Digimais. E crise instalada. Davi Alcolumbre diz ter sido injustiçado por L nos casos que foram julgados. Moraes ameaça revogar prisão domiciliar de Débora do Batom, e defesa age rápido. L aprova parecer da AGU que facilita confisco
de imóveis por dívidas, veja só, né? Eles querem agora confiscar. A pessoa tem uma dívida, tem o seu imóvel confiscado, não tem mais onde morar, né? É um absurdo isso aí que está acontecendo, né? E eu quero também fazer minha homenagem ao piloto Felipe Monteiro, que foi atingido durante aquela operação do Rio de Janeiro nos morros, né? Esse piloto oficial que foi abatido aos 46 anos, ficou mais de 14 meses de internação e batalha contra as sequelas, né? O piloto dava sinais de melhora, mas não conseguiu, né? Então a família achava que ele ia se manter e tal, mas não deu certo, ele foi batido. Então, isso justamente por causa daquela operação que o exército brasileiro não quis emprestar os tanques e os blindados para entrar no morro, então eles foram quase que de peito aberto lá. É um absurdo isso aí, né? Por causa de questões políticas, temos mais um bravo soldado sendo abatido aí, que coisa de louco, né? Então a gente vê cada mês aqui no Complexo do Alemão, diz, né? Eli, seja bem-vindo, né? Nós te amamos, ou coisa parecida, né? É bem isso aí, né? Bem isso aí. Bom, aqui também falamos um pouquinho sobre o Eli aqui, que foi recebido na cidade atingida nas enchentes. E aqui a gente mostra, antes de eu ir para a Europa, ele tinha uma mancha preta aqui na cabeça, né? Antes de ir para a Europa. E na Europa não tinha mais mancha nenhuma, né? Ou seja, é certeza é uma outra pessoa que está vestindo máscara ali, né? Bom, o INSS suspende 13 bancos do consignado e toma outra atitude drástica. Os bancos estão sendo suspendidos. Gigante dos pneus importados fecha portas de fábrica histórica de 84 anos. A empresa FAT, o maior fabricante de pneus, encerrou de forma definitiva. Olha só as empresas fechando. E o Jornal Nacional expunha que a inflação do Brasil atingiu o pior nível para abril desde a Pand. O governo vai investir 11 bilhões para combater facções no Brasil e o território será devolvido. Essa é uma notícia excelente que eu quero dar para vocês, que vão investir 11 bilhões para combater as facções aí, enquanto a PF realiza operações para desarticular com vários mandatos de detenção preventiva, né? E muito dinheiro apreendido das contas dos bandidos aí, tá? Então é isso aí. Aqui eu quero falar só para a gente concluir, né, sobre a situação. Desde 1975, todo brasileiro bebe água com resíduos de indústrias de fertilizantes. Esse resíduo se chama fluoreto de potássio, algo fluoreto, né? Seria o famoso flúor, né? FLU. E esse produto reduz o QI infantil, calcifica a glândula pineal e pode interferir na sua tireoide, né? E os governos ainda continuam dando esse tipo de situação aí, é um absurdo total, né? E aqui nós vemos também que a Lei 21015 de 22 assegura, né, que a liberdade de todos não é necessário passaporte sanitário comprobatório do negócio do bichinho para a prática de qualquer espaço coletivo, natureza, independente de matrículas, etc., né? Isso aqui diz esse artigo, Lei 21015 de 22. Não precisa aquilo lá. Se alguém está cobrando, é porque está fazendo algo indevidamente, não pode fazer, tá? Então, queridos, eu vou desejando vocês um dia maravilhoso. Quem puder ajudar o canal aqui na frente, colabore com a gente aqui, dá uma colaboradinha. Preciso que você esteja junto aí, tá? Um grande abraço, compartilhe, assista o Internacional e deixa um comentário aqui embaixo, compartilhe para vocês. Um grande abraço, a luz venceu. Sabe que nós nesse grupo aqui, a gente precisa da sua ajuda para compartilhar, senão o vídeo fica mais limitado. Um abraço a todos aí, tchau.